Olá, turma. Dando continuidade aos nossos assuntos de literatura, nós vimos na aula passada a respeito de humanismo e nós vamos dar prosseguimento com Renascimento e Classicismo, né? Para que nós possamos acompanhar adequadamente a aula, eu peço que vocês abram seus módulos de literatura na página 15, onde nós vamos estar fazendo uma leitura daquilo que o módulo nos traz e fazendo também algumas considerações. Ok? Deixa eu crescer aqui para facilitar a leitura. Então tá aí. Renascimento ou classicismo. No século XVI, a Europa chegou a um ponto de profunda ruptura em relação ao pensamento medieval. Muitos segmentos da vida social se distanciaram dos costumes típicos da Idade Média. Houve uma gradativa transição do feudalismo para o capitalismo, além de mudanças econômicas, políticas, culturais e nas estruturas sociais que caracterizavam o mundo feudal. Tá, antes de tudo, eu quero que vocês coloquem aí do lado uma observação, escreva aqui do lado, coloque como sendo contexto histórico do Renascimento, certo? Ou do classicismo, tanto faz, certo? Então, o contexto histórico é século XVI, certo? Ruptura do pensamento medieval, transição da Idade Média, do feudalismo para o capitalismo, certo? E mudanças na política, políticas culturais e estruturas sociais que caracterizavam o mundo feudal. Quando eu perguntasse, eu chegar a perguntar qual é o contexto histórico, é esse. Era isso que acontecia quando o Renascimento teve início, o classicismo teve início. Esse período ficou conhecido, continuando a leitura, esse período ficou conhecido como Renascimento e representou um resgate da herança cultural da Antiguidade Clássica. A perspectiva dos pensadores, artistas, filósofos e intelectuais renascentistas, atenção aí, era a de inaugurar uma nova forma de compreender a realidade e o papel do homem no mundo. Então, qual era a perspectiva? O que era que se esperava nesse período, certo? Pelos artistas, pelos filósofos, pelos intelectuais do Renascimento. Era inaugurar uma nova forma de compreender a realidade e o papel do homem no mundo. Sugiro que vocês grifem isso. Afastando-se da cultura medieval por considerá-la obscurantista, ou seja, que promove o desconhecimento, que promove a ignorância. O Renascimento dirigiu-se para aquilo que era entendido como a descoberta do mundo pelo homem. Ou seja, o homem sairia da Idade das Trevas, sairia da Idade obscurantista e iria começar a Idade da Luz, o iluminismo, a iluminação, o conhecimento, então, se desabrochava, se abria diante do homem. Agora nós vamos ver aqui as ideias fundamentais do Renascimento. O Renascimento teve início no século XIV, na Itália, e tinha como princípios a perspectiva antropocêntrica e a valorização da razão. Então, quais eram os princípios? Perspectiva antropocêntrica, ou seja, o homem como centro, né? O homem como a resposta para todas as coisas, nós vimos isso desde o humanismo, e a valorização da razão, ou seja, o intelecto, a razão, o conhecimento, não mais a crença, não mais a fé, mas agora a razão, o conhecimento é que é valorizado. Foi nessa época que a ciência ganhou importância como um instrumento de compreensão dos fenômenos naturais. Diferentemente da visão religiosa, que determinava que todos os acontecimentos eram resultados de uma vontade divina, os renascentistas aprimoraram um método de compreensão que se baseava na razão, na observação da evidência empírica, com destaque para a experiência individual e a confiança nas potencialidades do homem. Então veja só, não mais a fé, que colocava Deus como resposta para todas as coisas, é levada em conta. Agora o homem é levado em conta e por isso a razão, ou seja, o raciocínio, e esse raciocínio através da observação, certo? Ele observa aquilo que lhe acontece, da evidência empírica, ou seja, do experimento, do experimentar aqui as coisas, com destaque para a experiência individual, né, e a confiança nas potencialidades do homem, ou seja, sabendo que o homem era capaz de fazer, capaz de descobrir, capaz de realizar. Ou seja, continuando a leitura, ou seja,
Diferentemente do que ocorria na Idade Média, em que Deus era o centro de todas as preocupações e o ser humano ocupava um lugar necessariamente subordinado a ele, o Renascimento valorizava a experimentação científica e a busca de explicações racionais para eventos naturais, empirismo, certo? Então tá aí, busca de explicações racionais para eventos naturais, a gente chama isso de empirismo. É o viver hoje, viver na carne, aquilo que seria um evento natural. Tá? Explicando isso racionalmente. Além disso, o ser humano iniciou uma busca por conhecer e desenvolver suas potencialidades. Exemplo disso é o fato de que, apesar de todos os mitos e temores em relação ao mar aberto, nesse período ocorreram as conquistas marítimas e as grandes navegações. Assim, o homem tentava superar suas limitações e avançar nos conhecimentos científicos que os levaram a descobertas no campo da medicina, da astronomia, entre outras. Resumindo, antes, desde que veio a ideia do mundo como uma bola, né, do mundo como um globo, antes se acreditava no mundo achatado. O globo terrestre não seria um globo, e sim como uma panqueca. E aí se tinha medo de que os navios, chegando ao final do horizonte, caíssem. Tinha-se os mitos dos leviatãs, dos grandes monstros marinhos que acabavam com as grandes navegações, com as grandes embarcações, e isso deixava o homem atemorizado. Mas hoje, como a ciência começava a dar indícios de que aquilo não era real, então o homem começa a superar o seu medo e ir em busca da experimentação. E ele mesmo, acreditando nas suas potencialidades, inclusive de enfrentar esses possíveis medos, certo? E ir lá em busca de conhecimento. Bem assim no campo da medicina, em que não se esperava mais unicamente a cura divina, mas se buscava a cura humana, o conhecimento das estrelas, dos astros, através da astronomia. Enfim, o homem começa a desvendar o mundo que o cerca. A obra de arte passou a exercer um papel fundamental na constituição desse novo homem. Ele apresentava um mundo em que a inteligência e a habilidade humana eram capazes de criar uma realidade perfeita e absoluta. Valores como equilíbrio, simetria, proporção, perfeição, rigor, culto à forma tornaram-se essenciais em todas as obras de arte. Percebam que isso são características da arte renascentista, do classicismo, certo? Então, a equilíbrio, se eu vier a perguntar quais as características, equilíbrio, simetria, proporção, perfeição, rigor, culto à forma. Ao longo da Idade Média, continuando a leitura, a arte era um ofício como vários outros. Nesse sentido, o pintor de um retábulo, nós temos aí que era uma estrutura decorativa, um entalho, uma moldura em um determinado local. Certo? Então, o retábulo em uma igreja, por exemplo, ocupava o mesmo lugar de um sapateiro ou de um ferreiro. Foi o Renascimento, foi no Renascimento, que surgiram os conceitos de obra de arte e de artista. Ou seja, aquele que antes pintava, aquele que antes esculpia, ele tinha um ofício como um sapateiro, como um ferreiro, como um alfaiate, era um ofício como qualquer outro. Essa denominação de obra de arte e de artista, ela veio no Renascimento. Então, alguém que domina não só uma técnica apurada de expressão, mas também uma capacidade de criação fora do comum. Um sujeito culto, capaz de pensar sobre os sentidos mais profundos das relações entre o ser humano e o universo que vive. O pintor, ele não é apenas um homem habilidoso com o pincel. Ele é alguém que por sua cultura, que por seu conhecimento, consegue externar através da pintura o conhecimento que tem. Assim o literato, assim o compositor, assim é o músico, certo? E essa ideia, essa noção, ela vem no Renascimento. Temos aí então, pode-se entender a mudança de status do artista, de artesão para intelectual, no Renascimento em função da relação da arte e da literatura com as classes de nobres e comerciantes enriquecidos que passaram a viver nas cidades. Com o desenvolvimento do comércio, que ressurgiu após o longo período de isolamento da vida feudal na Idade Média, possuir obras de arte ou subsidiar a produção artística conferia prestígio à burguesia comercial.
Os mecenas, pessoas que financiavam as várias formas artísticas, passaram a ter grande importância no que diz respeito ao consumo e à circulação da arte. Ou seja, eram essas pessoas quem subsidiavam os artistas, eram essas pessoas que subsidiavam os pintores, os literatos, os músicos, e isso dava prestígio a elas. Elas apadrinhavam aqueles artistas e isso lhes dava em troca posição, lhes dava em troca status, ok? E eles são chamados assim mecenas. Nós vamos dar uma passadinha aqui para o classicismo renascentista em Portugal para nós deixarmos isso fechado. O período do Renascimento marca um momento de grande importância para Portugal. Com o intuito de beneficiar-se de sua localização geográfica, Portugal, cuja costa navegável é toda voltada para o Oceano Atlântico, desenvolveu conhecimentos de navegação que resultaram, por exemplo, na descoberta por Vasco da Gama, em 1498, de uma nova rota para as Índias, no descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral em 1500, e na viagem de circunnavegação feita por Fernão de Magalhães entre 1519 e 1520. Desde o século XV, os portugueses expandiam a economia e territorialmente seus domínios e aprofundavam seus contatos com o Oriente. A colonização de terras espalhadas pelo mundo estruturava-se em uma política em torno de uma autoridade real forte, em uma economia de importância crescente baseada no comércio e em uma tentativa de superação do atraso da mentalidade medieval que ainda permanecia em alguns setores da sociedade. Isso aí é só um esboço inicial. Vamos para o que nos importa, de fato. O enriquecimento da corte e dos comerciantes transformou a vida das classes mais abastadas para passarem a se identificar com sinais de luxo e riqueza em um ambiente de muita ostentação. Os intelectuais portugueses dialogavam com os mais prestigiados humanistas italianos e acompanhavam o desenvolvimento do pensamento das artes e da literatura no resto da Europa. Então vejam, na Europa isso já se expandira e agora vem a partir desse conhecimento dos portugueses com os italianos, vem sendo trazido para Portugal os ideais renascentistas. Então tá aí, no ano de 1578, o jovem rei Dom Sebastião apareceu em uma batalha no norte da África e isso abriu uma grave crise sucessória em Portugal. Como Dom Sebastião não deixou herdeiros e desapareceu nessa batalha, quem assumiu o seu lugar foi Henrique I. No entanto, este morreu em 1580 e o rei da Espanha, Filipe II, foi então proclamado rei de Portugal, pois era o parente mais próximo que atendia às regras definidas para a sucessão real. Então assim foi que nós tivemos, foi que se deu o classicismo renascentista, trazendo aquilo que acontecia na Espanha, através do rei que assume, né, Dom Filipe II, e também do contato dos humanistas, dos portugueses com os humanistas italianos e o acompanhamento do desenvolvimento desse pensamento. Então nós vamos ter aí Sá de Miranda e vamos ter Luís de Camões. Luís de Camões, principal nome do Renascimento português, certo? Camões é ainda hoje o mais aclamado por conta da sua obra épica Lusíadas. Mas vamos dar uma olhadinha antes em Sá de Miranda. Sá de Miranda diz: a influência da literatura italiana produzida ao longo do humanismo e do Renascimento foi decisiva para a formação dos escritores portugueses. Em 1521, um dos escritores lusitanos mais importantes da época, Sá de Miranda, visitou algumas cidades italianas, estabelecendo contato com alguns dos escritores que difundiam os princípios de uma poesia distante da líria trovadoresca. Além de temas renovados, aspectos da escrita literária foram decisivos para a produção de Sá de Miranda. As novas formas poéticas, como o soneto, as sextilhas, que se compõem de versos de 6 sílabas poéticas, os versos de 10, 8 e 3 sílabas. De volta a Portugal em 1527, o escritor passou a difundir essas novas composições, especialmente no espaço da corte. Então, o espaço da corte é o local onde se desenvolve, né? É importante lembrar que a nobreza portuguesa estava ainda acostumada à melodia e aos temas próprios das cantigas.
e há algumas tentativas de uma poesia palaciana, que nós vimos lá no humanismo, né? Palaciana, cujo formato muitas vezes não se distanciava da lira medieval. Sá de Miranda, sob a inspiração da poesia clássica renascentista italiana, apresentou versos novos, tanto do ponto de vista da forma quanto do conteúdo. Então nós temos aí as inovações trazidas por Sá de Miranda, que é a questão da forma, né, as cestilhas, que são os versos de 6 sílabas poéticas, né, vem fazendo parte, bem como as redondilhas, que vem fazendo parte da constituição da poética de Sá de Miranda e do rigor formal apresentado pelo Renascimento. E também o ambiente palaciano, bem como a questão do conteúdo que lhe é trazido. E Luís de Camões, temos aqui, vamos ficar apenas com a primeira parte. O classicismo, originado na Itália, se espalhou por vários países europeus, fazendo com que surgissem artistas de grande expressão. Em Portugal, o escritor que mais plenamente traduziu os ideais da arte clássica renascentista foi Luís de Camões. De certo modo, é possível afirmar que Camões foi o representante da mentalidade que caracterizou o período renascentista português. Cresceu em meio à sofisticação da corte em Portugal, adquirindo, na convivência com a nobreza, uma cultura humanista que diferenciou sua poesia das demais produzidas até aquele momento. Viajou pelo mundo participando do projeto português de expansão do Império, soube compreender e traduzir em suas obras o sentido lírico amoroso do seu tempo. Reinventou a poesia épica, experimentou as formas de expressão poética buscando ritmos do passado e formas do presente. Modelou a língua portuguesa. Esse poeta, Luís de Camões, é ainda hoje um dos mais importantes, um dos mais celebrados de Portugal. Não à toa, nós vemos que ele acompanhava o desenvolvimento e os avanços das conquistas portuguesas e ele traduzia isso nas suas obras. Inclusive, os Lusíadas vem ser uma elegia, vem ser uma poesia épica em que ele exalta as grandezas e as conquistas de Portugal, o que nós vamos ver aí na lírica camoniana, com uma breve leitura feita, onde diz, né, a produção literária de Camões foi realizada integralmente durante os séculos XVI e esse é um fator decisivo para a compreensão de sua poesia. O trovadorismo medieval havia sido superado pela poesia palaciana nos ambientes da nobreza, mas ainda persistia nos eventos populares. Era uma poesia com fortes vínculos com a melodia das canções, contendo uma visão amorosa e ingênua. Camões, que frequentava a corte, mas também circulava nos espaços públicos, toma essa poesia e acrescenta a ela elementos novos. Uma coisa que nós vamos ver na literatura é que as escolas sempre caminham juntas, elas coexistem. Então uma vai sempre pegando um pouquinho da outra. Mesmo quando dizemos que uma escola vem como ruptura da outra, vem traços geralmente trazidos pelos artistas que vêm daquela escola que está sendo sobrepujada, né, que está sendo ultrapassada. Então ele traz aqueles traços da canção trovadoresca, né, da melodia trovadoresca, da canção trovadoresca, trazendo as inovações do renascentismo. Mais uma vez, estimulo vocês a estar respondendo atividades propostas, e aí nós vamos ter atividades até a página até a 19, né, já que nós ainda vamos ver na próxima aula a lírica camoniana, e aí nós partimos para a correção de todas elas antes das conexões, né, do neoplatonismo em Camões. Ok? Ou fazemos o contrário, concluímos isso e fazemos a correção de todas elas como uma revisão para o nosso primeiro teste. Ok? Bons estudos, fiquem com Deus.